Voltamos. Parece que deu um contratempo. Vocês estão me ouvindo? Para a gente poder iniciar. Bem, vamos começar. Eu escolhi uma palavra consoladora antes do estudo da noite, que está na agenda Boa Nova, né? A agenda de 2020. E hoje, no dia 14 de maio, a agenda colocou para nós a seguinte reflexão: não tenhas pressa. A paciência te ajudará a atravessar o momento de crise e os frutos do amanhã serão proporcionais à tua agora. As dores da alma, do médium Francisco do Espírito Santo, ditado por Hamed. Então, é uma frase para a gente iniciar a nossa noite. E eu vou fazer uma prece para que nós possamos todos nos envolver em nossos lares com muita luz e com muita paz. Que aqueles que nesse momento estão conectados conosco possa elevar o seu pensamento a Jesus, o Mestre amado, amigo de todas as horas, que no silêncio dos nossos lares possamos sentir a tua presença. De dois ou mais estivesse reunido, o Senhor se faria presente. E nós estamos todos reunidos online, usando a bênção da tecnologia, para falar de Ti, Senhor, lembrar de Ti e agradecer a vossa santa palavra, o Evangelho da Boa Nova. Obrigada, Jesus. Então, meus amigos, nós vamos conversar na noite de hoje com o tema Não Desfalecer. Nós fomos pesquisar, então, esse tema está no livro Alvorada do Reino. O livro Alvorada do Reino, ele foi escrito pelo Chico, né? Foi psicografado pelo Chico e ditado pelo Espírito. E é uma reflexão muito bonita para os momentos que estamos vivendo. Então, e essa reflexão, esse estudo da noite, ele vai iniciar com uma frase tirada do Evangelho de Lucas, que está lá no capítulo 18, no versículo 1. E Lucas fala assim para nós, palavras do Cristo: orar sempre e nunca desfalecer. Então está nos citando a cada um de nós a elevarmos sempre os nossos corações à oração. A Deus nosso Pai, a Jesus o amigo, a todos os amigos da espiritualidade que nos acompanha, que nos envolve com paz e com alegria. Então, nós iniciamos assim, né, dizendo, Lucas fala para nós que a importância da oração nos momentos em qual nós estamos situados. E não desfalecer, esta página belíssima que Emmanuel ditou para o Chico, inicia-se assim: não permitas que o serviço do próprio corpo te inabilite para a solução dos problemas externos, inclusive os da tua própria iluminação espiritual. Então, o que nós podemos ver com esse parágrafo, com essa frasezinha que está nesta página? Não permitas que os problemas externos, os problemas que nós vivenciamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho,
né, na nossa casa, com a nossa comunidade. Então, esses problemas externos que muitas das vezes nos envolve, tirando, né, a nossa paz. E aí, inclusive, esses problemas externos que nós vivenciamos, cada um de nós que estamos neste momento situados, né, nesse canalzinho do Sheila, estão passando por problemas inúmeros, todos nós, não é? Então, não podemos permitir que estes problemas venham tirar a nossa paz, que venha tirar de nós a capacidade de nós nos tornarmos mais iluminados ao longo da nossa jornada encarnatória, não é? Porque às vezes tem problemas, meus irmãos queridos, que nos paralisa, não nos deixa seguir, trava o nosso caminhar, não é? Então é preciso que nós não permitamos que os problemas à nossa volta venham nos atrapalhar. Eu sei que os problemas são inúmeros, né? Eles vêm assim, batendo com força em todos nós, né? Faz de tudo, os problemas fazem de tudo com que a gente, né, pare e perca a nossa capacidade de seguir. Como? Às vezes pelo medo de enfrentar os problemas, não é? A tristeza que nos né, bate em nós, uma tristeza naquele momento, quando chega um problema inusitado na nossa vida. As mágoas que temos ao longo da nossa jornada, então, eles vêm nos paralisar. Mas pode acontecer tudo com a gente, tudo, pode acontecer tudo. Nós ficarmos tristes, nós chorarmos, nós perdemos a paciência, mas nós não podemos perder a capacidade de deixar de ver o belo, deixar de ver a magnitude de Deus, de Jesus, que está sempre a nos acolher. Então, a beleza da vida, essa vida que nos é dada de presente, neste momento no qual estamos todos reencarnados, vivendo uma encarnação coletiva em momentos difíceis, mas fomos premiados. Para isso, faz com que todos nós, tenhamos a capacidade de evoluir, né? Tirando proveito dessa situação. E aí, quando a gente estava preparando esse estudo, a gente lembrou, né, de uma mulher do Evangelho de Jesus, uma mulher que, ao meio a tantos problemas externos e internos, porque nós passamos por problemas interiores também, né, de insegurança, igual a gente acabou de falar. E essa mulher, ela vence todos os problemas externos da vida dela e os seus problemas internos. E quem é essa mulher? A mulher hemorroísa, contada a respeito dela. A mulher hemorroísa, muitos de vocês sabem, ela sofria de um fluxo sanguíneo de mais de 12 anos. E a mulher, naquela época, que vivia o fluxo sanguíneo, quando ela estava passando pela menstruação, ela não podia entrar nos templos. Ela estaria impura. Imagina uma mulher que já naquela época já era discriminada. Ela passa, então, a vivenciar 12 anos consecutivos de um fluxo sanguíneo. Imaginemos nós, mulheres que estão nos ouvindo agora, estão nos vendo, né? O que ela viveu, a dificuldade que ela teve para enfrentar esse tempo difícil, né? 12 anos, a discriminação social, às vezes que queria ir ao templo não podia, 12 anos de luta externa e interna, na tentativa de buscar a cura.
E a gente imagina quantas vezes ela deve ter procurado N recursos para melhorar, não é? Mas ela não estava conseguindo. Mas ouviu dizer do Cristo que há muito vinha socorrendo a tantos, e ela então toma uma atitude de buscar o Cristo. E ela tinha certeza que na fé dela, na oração que ela colocava, no desejo de se curar, ela só de tocar na veste do Cristo ela ficaria curada. Então, é isso que nós temos que trazer para nós, né? Essa certeza. Se estamos vivenciando N coisas, nós vamos então tocar com a oração no Cristo, pedindo então o socorro. E na passagem narra, quando ela toca então nas vestes do Cristo, e aí sai dele virtudes. E ele fala: alguém me tocou. E em meio a tanta multidão, os discípulos disseram: mas Senhor, quem? Tantas pessoas à nossa volta. Ele fala: mas alguém me tocou, porque de virtude saiu de mim. Saiu a energia, aquilo que ela foi buscar, a cura que ela foi buscar. Então ela humildemente ela se apresenta: Senhor, fui eu quem te busquei, fui eu quem te toquei. E é isso que nós estamos fazendo na noite de hoje. Nós estamos tocando Jesus, nós estamos buscando Jesus, orando sempre e nunca desanimando, desanimar nunca, não é? Então a gente lembra dessa mulher neste momento. E ele continua trazendo para a gente as palavras desse capítulo do livro. E aí ele continua nos dizendo o seguinte: enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade, pela dor. Então já viu, né? Estamos fadados a vivenciar dificuldades e dores. Para quê? Para a nossa evolução. Para que aprendamos com o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos, a colocar em prática em nossas vidas, não é? Então, enquanto esse exercício que nós estamos, a nossa Terra, o nosso planeta, é a nossa escola viva de aprendizado, né? Nós que aceitamos a reencarnação, sabemos que cada vez que voltamos aqui é para aprender um pouco mais, é para evoluirmos um pouco mais. Então, o plano terrestre é a aula que nós recebemos quando aqui estamos da teoria. Vamos aprender na teoria, não é? Cada dia um pouquinho mais, mas vai chegar uma hora que nós em testes. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que ter a capacidade de exercer aquilo tudo que nós aprendemos para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, toda vez que a gente estuda uma matéria, e a gente estuda tudo muito direitinho, não é? Aí a gente vai, então, passar para o exercício daquilo que a gente estudou. É como a gente estivesse na escola, não é? A gente está na escola, está aprendendo a matéria, aí chega o dia que a professora chega e dá um teste surpresa, né? E teste surpresa, e agora? Como é que eu vou fazer? Bem, se eu vim estudando direitinho ao longo do meu tempo, ao longo da minha vida, vai chegar na hora desse teste, eu vou saber. Mas se eu atropelei ao longo da minha caminhada, não levando a sério, não colocando as coisas em prática direitinho, e se eu fui desobediente em algumas coisas, o que vai acontecer? Eu vou ter dificuldade para passar por esse teste. Eu vou ter dificuldade de passar por esses exercícios, não é? Então, tenhamos sempre os exercícios certos, mas acompanhado pelos ensinamentos adquiridos corretamente, não é? Então, aí ele manda falar para nós assim: a lição dada é caminho para novas lições.
aprendendo uma matéria. Então, quando a gente está na primeira série, a gente aprende o quê? A ler, depois a gente aprende a escrever, depois a gente aprende as continhas de somar, multiplicar, dividir, as coisas vão aumentando, não é? Até que a gente chega numa faculdade e tudo é tudo mais puxado. Então, a cada lição dada ao longo do nosso caminho, né, é para quê? Para o nosso crescimento. Então, a lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas, outras coisas novas vão aparecer, outros ensinamentos, não é? Hoje nós estamos na doutrina espírita. Muito de nós não viemos desde berço para a doutrina espírita. Muitos de nós viemos através da dor, não é? Descobrimos a doutrina pela dor. Mas feliz aquele que descobriu a doutrina, veio pelo amor. E feliz aquele também que nasceu num berço espírita e foi acompanhando a evolução ao longo do tempo. Então, à luz da razão. Mas muitos vêm pela dor. E é nessa dor que vai encontrar o consolo, vai encontrar a razão, vai encontrar o porquê de estar vivendo aquele determinado problema, aquele enigma na sua vida que você não esperava, aquela dor que você não esperava, não é? Então, quando a gente lembra dessa passagem, é um caminhar de aprendizado, né? É um caminhar. Todos nós. E a encarnação que no qual agora estamos vivenciando, essa encarnação hoje, que é hoje, não é? Então, ela tem um plano para mim. Ela tem um plano e vai ter um exercício na minha vida. Eu vou passar por um exercício. Eu vou ter a teoria, mas eu vou ter a hora de provar tudo aquilo que eu absorvi ao longo da minha existência. Então, todos nós. Aí a gente passa para uma outra frase que ele diz assim para nós. Outra não pode ser a função da escola, né? Outra não pode ser a função da escola. Qual que é a função dessa escola? A escola, né? Essa escola que a gente está acostumada a ir desde pequena, a função dela é senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Ensinar a matéria, exercitar é quando vem aqueles exercíciozinhos, aquelas provinhas sorrateiras, e aperfeiçoar a cada dia o nosso conhecimento. E como que a gente pensando nisso tudo, então qual é a função da nossa vida, hoje, aqui, agora, em detrimento a tudo isso? Qual é essa função da nossa vida? A nossa vida, enquanto aqui encarnados, é a mesma do plano escolar. A escola curricular é a mesma. Então, qual que é a mesma? É ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Exercitar no amor, né? Ensinar na caridade, aperfeiçoar a cada dia o nosso comportamento, o nosso pensamento, as nossas atitudes, aperfeiçoando cada vez mais frente à dificuldade humana. E aí ele passa para uma quinta frase que ele diz assim: encher-se de calma e bom ânimo em todas as situações. Olha só, né? Olha que maravilha! Chama a gente a encher a nossa alma, nosso espírito de calma. Porque se nós não tivermos calma, nós não vamos colocar nada em coisa. Como que a gente fica? Tudo altera. Altera a voz,
altera o humor, altera o suor do nosso corpo, a pupila do olho, né? Quando a gente está nervoso, a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue raciocinar. É a mesma coisa quando a criança vai para a escola para fazer prova, ela está nervosa, ela não consegue, não é? Então, mantenhamos todos calma. E em seguida ele puxa, e bom ânimo é o que nós precisamos ter. Todos nós precisamos de ter muito bom ânimo em todas as situações. Todas as situações. Não é? Então, quando a gente fala de bom ânimo, é encher, mas encher muito o nosso coração, encher muito a nossa alma, encher de garra. Se você não tiver calma, você não vai ver a hora que Deus está falando com você. Porque Deus fala com a gente. Deus fala ao nosso coração. Só que às vezes a gente não ouve. Porque nós estamos atribulados, nós estamos correndo, nós estamos para cima e para baixo, nós estamos com o nosso trabalho, nós estamos com N coisas. E o coração aflito. E a gente não ouve a voz de Deus. A gente não ouve a espiritualidade a falar conosco as melhores maneiras de exercermos as nossas dificuldades, né? E aí a gente fica parado no tempo, não toma atitude, não vai resolver aquilo que tem que ser resolvido. E aí a gente parou e foi procurar uma passagem do Evangelho de Jesus que vai fazer com que a criatura tenha bom ânimo, porque nós precisamos de ter bom ânimo. E tem uma frase de Jesus em João que fala assim para nós, olha só. Tem Jesus falando no Evangelho lá de João. Tenho dito para que creais em mim. Então, quer dizer, ele estava falando para os seus discípulos há muito tempo, né? Como se comportar, como exercer, como fazer. Tem feito isso. Aí ele fala, né? Para que creis em mim. Neste mundo, disse Jesus, tereis aflições. Neste mundo tereis aflições. Então, mas aí, o que ele faz? Ele então acalma o nosso coração. Aí ele fala, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, então, se Jesus nos diz que nós vamos ter aflição, então, peraí, ele me avisou, então vou ter que ter calma. Mas ele consola, ele me consola. Ele me consola quando diz, mas tendes bom ânimo. Quer dizer, confie em mim, porque eu venci o mundo. Então, ele nos ensinou a vencer as adversidades. Ou será que a gente pensa que Jesus não passou pelas aflições? Não passou pelas adversidades? Muitas, muitas. Injúrias, perseguições, né? Negações, traições. Muitas. E às vezes, um pequeno a gente já cai na depressão, perde o ânimo. Se a gente parar e fazer a via sacra de Jesus, a gente vai ver que nós precisamos muito rever o nosso ensinar, o nosso exercitar e o nosso aperfeiçoar. E aí a gente viu nessa passagem de Jesus, no seu evangelho, o cego de Jericó. É lindo, né? Então a gente vai narrar rapidamente o seguinte: o cego de Jericó estava sentado à beira do caminho, a esmolar, né? E aí, quietinho lá na beirada da estrada, ele ouve a multidão passar. E aí ele pergunta: o que está acontecendo? Alguém diz a ele: é Jesus. Aí ele pensa, né? Jesus o Nazareno, aquele homem que eu ouvi dizer
que está fazendo milagres e prodígios, que está ajudando a gente. Aí o que ele faz? Ele enche de bom ânimo e vai então clamar pelo Cristo. Então ele clama: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí o que acontece? Aqueles que estavam em meio à multidão falam para ele o quê? Ou, a sua, né? Assim? Tipo o quê? Sempre colocando você, bobagem. Ele não vai te ouvir, não. Bobagem. O que você vai fazer lá no centro hoje? Bobagem. Para que você vai ler um livro edificante? Ou então, para que você está tomando essa água fluida? Ou então, para que você vai tomar passe? Desvirtuando você. Tirando você do caminho. Mas ele não. Ele ouviu que alguém queria colocar ele de lado e ele imediatamente clamou de novo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus para, pede que o leve até ele. Eles o levam e Jesus então pergunta: o que queres? E Jesus pergunta para nós a todo momento: o que queres, Rose? O que queres, Elaine? O que queres, Sheila, Shirley, Karina, Maria, João, Alain? O que queres de mim? Não é? E aí ele fala: veja, o clamor do cego de Jericó é uma oração. O clamor dele foi uma oração. Foi uma insistência de socorro. E o socorro veio, não é? O socorro veio. E aí então Jesus fala: tua fé te curou. A fé nos cura. A fé nos dá calma, nos dá bom ânimo. E aí a gente vai colocar que a gente sempre coloca Deus em último lugar da fila. Aí eu ouvi essa frase. A gente sempre ouve um colega, um amigo, um vizinho, um parente, aquele mais próximo. E sempre a gente ouve aquele que vai dar o quê? A sua opinião a respeito daquilo que você está vivendo. Aquela dor que você está passando, não é? E contradiz sempre a sua situação. Aí vira, faz assim, faz assado, faz aquilo, fala aquilo outro. Você então não consegue caminhar, você não consegue realizar. Aí até que então Deus vai manifestar na sua vida. E quando Deus manifesta a sua vida, você entende que Ele fala com você no silêncio do seu coração. E quando Ele fala no silêncio do nosso coração, a gente lembra de uma passagem também de Jesus quando Ele fala para nós: não turbes o vosso coração, credes em Deus, mas credes também em mim. Então, Ele está nos ensinando e nós estamos exercitando, estamos aperfeiçoando. Exercitando a todo momento quando falamos: não turbe o meu coração, creio em Deus e creio em Jesus também. E aí a gente caminhando, a gente vê a sexta frase. Fostes colocado entre obstáculos 1000, de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as próprias limitações. Então, quando os obstáculos vêm, é para a gente tentar superar da melhor maneira possível, não é? Então, superar as limitações que a vida nos coloca.
Porque se não fossem esses obstáculos, eu não ia conseguir entender o que eu trago de limitação dentro de mim. Então, por exemplo, uma limitação que se eu não tivesse tido coragem, e agora eu vou abrir um parêntese, eu não tinha feito. Ele fala então desse trânsito de obstáculo, né? Então, por exemplo, eu fui convidada para estar com vocês aqui na noite de hoje. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a colocar obstáculo de aceitar ou não aceitar. Comecei a buscar subterfúgios de dizer o não. Ai, não vou conseguir. Aí comecei a brigar comigo mesmo, não é? Os obstáculos mais estranhos não faz sentido se você não entender o que está acontecendo com você. Então eu comecei a achar que eu era incapaz, que eu não ia conseguir, que ia ser, será que eu vou fazer? Será que eu vou acontecer? Será que eu vou conseguir entrar no Facebook? Porque a gente não está acostumado. Aí a gente pega e fala, espera aí, eu vou falar em nome de Jesus, eu vou consolar corações que estiverem precisando dentro das minhas limitações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aprender, vou ensinar para mim, vou aprender para mim, vou exercitar em mim, vou aperfeiçoar em mim, para depois eu conseguir fazer. Então, eu consegui vencer esses 1000 obstáculos que estavam no meu caminho. Mas quem colocou? Eu que coloquei. Eu coloquei esses obstáculos em mim. E às vezes a gente pensa que os obstáculos que aparecem na nossa vida foi o fulano que colocou, foi o outro, foi o chefe. Não, fui eu. Eu que não soube trabalhar isso em mim, não é? Então, uma coisa é certa: se a vida corporal é uma escola, os sentidos dos obstáculos são as minhas limitações interiores. E essas limitações interiores que a gente está colocando, que a gente sente dentro da gente, cada um de vocês tem uma limitação. Ela não vem da agora. Ela vem de onde? De outras reencarnações. Então, o que hoje me impede de crescer, o que hoje me impede de exercer, é porque realmente eu estou presa num passado de outra vida. Então, vem de outras existências. E aí a gente não entende. Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu não me realizo aqui? Por que eu não me realizo ali? Por que eu estou travada? Então, é um exercício. Vamos trabalhar isso. Vamos. Eu não consigo sozinho. Beleza, vamos procurar autoajuda. Tem 1000 psicólogos por aí. Para me tirar a timidez, para me tirar a vergonha, para me tirar os embaraços, para tirar meus medos, para tirar minhas mágoas, minhas decepções, não é? Aí a 7ª diz assim: enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirará cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos obscuros. Sentimentos escuros. Então, olha só, sentimentos escuros. O que são esses sentimentos escuros em mim? Né? Que me travam. Opa, hoje nós vamos fazer uma reflexão aqui. Vocês vão parar em casa e vão falar, o que tem me travado? Né? Quais são esses sentimentos que não me deixam ir para frente? O medo, o rancor, a inveja, a intolerância, o orgulho. E com esses sentimentos escuros que eu possuo, eu faço gestos, eu me comporto, né, impensadamente e ajo impensadamente. Já viu as pessoas que agem pensadamente, depois elas caem em si e vêm e pedem desculpa? Aí erra de novo e pede desculpa, e erra de novo e pede desculpa, e não aprende nunca e vive pedindo desculpa. Então, pensamos o seguinte: é preferível agir direito do que ficar vivendo a vida inteira pedindo desculpa. Porque se você pede muita, você não cresce, você não evolui, não é? Então, e essas lágrimas inquietantes? É que a gente não acaba não sendo feliz. Chora uma vida inteira, mas também não procura fazer nada para melhorar.
Nada de nada. Então, e se a gente parar para entender que nós temos essa encarnação, mas teremos outras tantas, não é verdade? Então, nós temos que entender que nós estamos vivendo à luz da imortalidade da alma. E se eu estou vivendo, isso eu tenho certeza, da imortalidade da alma, eu preciso me melhorar mais, me aperfeiçoar mais, para que quando eu receber a benesse do retorno, eu venha mais lapidada. Isso que é o certo, isso que temos, né? Que é sugerido, né? Para que a gente faça. Então, no oitavo, diz assim, a oitava fase: dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Dispõe-te a desculpar. Quantas desculpas nós demos hoje, no dia de hoje, para deixarmos de realizar algo? Quantas desculpas nós demos hoje ao deixar de auxiliar alguém ou até a nós mesmos, né? Adiando certos comportamentos, adiando certas situações, adiando certos encontros que a gente hoje no WhatsApp, resposta, carinho, um telefonema, adiando, né? Ah, depois eu faço, depois eu ligo, depois eu mando uma palavra para a pessoa, né? Então a gente se desculpa, ah, não tive tempo, ah, não pude, não é? Agora nós estamos tendo tempo de sobra, é verdade? Até parece que sim, né? Mas não estamos, não. Sabe por quê? Parece que a gente está na quarentena porque a gente está com muita falta, mas nós estamos trabalhando muito. E muito. E estamos trabalhando também interiormente. Por isso, eu trouxe a nossa reflexão da noite. Então, lembrando o seguinte, que nessa reflexão que a gente vive se desculpando, né, e que a gente tem que auxiliar o outro e aproveitar essa oportunidade para o crescimento espiritual, a gente inclui aí o seguinte: perdão. O perdão, ele auxilia sempre a cada um de nós. Então, nós temos que aproveitar esse momento e nos perdoarmos em primeiro lugar. Quem me perdoar? O que é uma auto-perdão? O que eu tenho feito comigo mesmo? O que eu me maltrato? Quais são os sentimentos que eu me maltrato? E qual é o sentimento que eu imponho a outros que os maltratam? Então, utilizar este pensamento dessa autodesculpa para poder ter o perdão e dar o perdão. É difícil perdoar? É muito difícil. Faz bem? Muito bem perdoar. Faz muito bem perdoar. Porque aí, com essa, parar de desculpar. Ah, não vou perdoar porque fez isso comigo. Ah, não vou perdoar porque fez aquilo. Ah, não vou perdoar porque me traiu. Jesus disse perdão. Quando Pedro, né, inquiriu Jesus quantas vezes deveria perdoar, e Jesus disse 70 vezes, 7 vezes, isso é infinita vezes. Né? Exercício do perdão. E exercitar o perdão, exercitar a sua iluminação. Entendeu? Aí você vai falar assim, ah, mas você nunca perdoei? Perdoou. Dói? Dói. Você lembra de vez em quando? Lembro. Você chora? Choro. Por causa disso, choro. Mas eu tenho a certeza de que eu preciso perdoar. Sabe para quê? Para me ser livre de emoções negativas. Livre de emoções negativas que vão travar a minha evolução. Sejas úteis, avançando cada dia mais. Seja úteis em dar bom ânimo a alguém. Mesmo que você esteja destraçado, chorando lágrimas de sangue em seu coração. Mas se for buscado por alguém, dê aquilo que você não tem.
mas você pode colocar no coração do outro, que é a paz, a serenidade, transmitir ânimo forte, construir no outro o bem que você quer nele e quer em si. E na nona frase, ele vai dizer o seguinte: lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor? Quantos, não é? Quantas aflições viveram? Quem já leu Paulo e Estevão, vai ver lá as aflições de Abigail, as aflições de Estevão, as aflições de Saulo, que depois foi, né, depois da conversão, no encontro na estrada de Damasco, ele se transformou num homem novo, passou a ser o Paulo. Olha as aflições que eles viveram. Quem não leu o livro Paulo e Estevão, é uma boa pedida para ler Paulo e Estevão. Não é? Então, as aflições do passado, quantas aflições, né? Teve autor. Aí nós, todos nós, mas aqui está dizendo no tempo do Senhor, desde a vinda do Senhor. E aí, ele coloca assim, olha só, onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde estão? Onde estão os romanos vaidosos e dominadores? Né? Isso aí a gente passa para cá, para os dias atuais. Onde estão os dominadores? Onde estão os vaidosos? Onde estão os verdugos da Boa Nova? Aqueles que perseguiram, tripudiaram. Onde os guerreiros que desabotoaram em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Aquelas pessoas que foram vítimas por crer no Cristo e foram levadas às arenas dos leões, que foram postos fogos em seu corpo em nome do Cristo, que eles não queriam dizer que renegar o Cristo Jesus, e foram passados pelas aflições, na certeza do Cristo vivo nos corações de tantos quantos. A gente pegar o livro Boa Nova, tem a história de Joana de Cusa, onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado, onde as trevas da Idade Média, onde os políticos inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor. Onde? E aí ele completa: arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza. Os penhadeiros de cinza estão arrojados. Fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz, em que a figura do Cristo resplandece. Quer dizer, eles foram tudo isso. Perseguiram, mataram, injuriaram, o tempo das trevas, né? Os verdugos da Boa Nova, aqueles que mataram em nome, né, das suas crenças, o sinédrio, né? Mas, com tudo isso que aconteceu no passado, o Cristo vive. Cristo é vivo, está no meio de nós. A figura do Cristo excelso resplandece. Resplandece, resplandecerá sempre, sempre. Cada vez mais gloriosa. Então, é a tônica, é a certeza da nossa vida, desse Cristo vivo, no governo dos séculos. Então, olha, quantos séculos. Nós estamos no ano 2020, né, meus irmãos queridos? E é esse tempo todo. Cristo Jesus vivo. Hoje, na nossa fé raciocinada, no Cristo Consolador,
aquele que vem consolando a todos nós, né? A todo momento. Então, em meio a nós. Eu vou pedir só um adendo, eu tô sem relógio. Eu gostaria que alguém depois postasse aí para mim, por favor, o meu tempo, porque eu esqueci de trazer o reloginho para cá, tá? Agradeço o carinho. Então, voltamos à nossa reflexão. O Cristo, então, resplandecendo em nossos corações, e no 12, ele fala assim: centralizar-te no esforço de auxiliar no bem comum. Olha só, centralizar-te no esforço de auxiliar no bem comum. Que bem comum? Ao próximo. Ao próximo. Então, lembrando que a máxima de Jesus. Gratidão, Mirela. Obrigada. Vai me controlando. 21 horas nós temos que encerrar. Já estamos caminhando. Obrigada. Então, vejamos o seguinte. Jesus nos disse que amarás, né? O Antigo Testamento, um dos que vai dizer assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o seu entendimento. Aí Jesus vem e completa. E a teu próximo como a ti mesmo. Faze a ele o que gostarias que fizessem com você, não é? Obrigada. Então, centraliza-te no esforço de auxiliar ao bem comum, que é o próximo. Segundo, né, seguindo com a tua cruz. Então, eu tô carregando a minha cruz, eu tô carregando a minha dor, eu tô passando pela minha dificuldade, mas eu tenho que auxiliar o meu semelhante. Eu tenho que ajudar, não importa o que eu tô vivendo, mas se alguém vier, vamos te ajudar a carregar a sua cruz também, não é? Ao encontro da ressurreição do Cristo. E aí, terminando, a 13ª frase fala assim para nós: nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar, né? Então, nas surpresas, que surpresas? Quais surpresas, né? Quais surpresas? Então, ele diz, nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. E quando a gente fala nas surpresas, que surpresas? Podem ser surpresas boas, mas essas surpresas que nós estamos falando são as surpresas das dores, para a gente poder enfrentar. Então, porque as dores constrangedoras da encarnação que estamos vivenciando, elas chegam de surpresa. As dores chegam de surpresa e surpreendem a todo mundo. E o que aconteceu? Fomos todos surpreendidos. Todos. Não foi nem A, não foi nem B, não foi nem C. Foi todos nós. Todo o planeta Terra. Todo o planeta Terra foi surpreendido pelo Covid-19. Todos nós. Estamos em casa e Jesus pede a nós a obediência. Obediência. Cada um de nós carrega sua cruz. Não em fila indiana, um atrás do outro, mas em filas laterais. Hoje nós estamos seguindo um ao lado do outro, um fortalecendo o outro, um ajudando o outro, um abraçando ao outro na palavra, no sorriso, nas lives, no WhatsApp, no Facebook. Todos nós, lado a lado, pela surpresa que o planeta nos colocou à prova.
E aí, suscita cada um de nós a quê? A termos o quê? Bom ânimo, termos calma. Suscita a todos nós que estamos todos juntos na mesma marcha evolutiva, mas o que é mais importante nesse momento para que nós possamos ter saúde física, mental, psicológica, espiritual, é orar sempre. Orar sempre. Por todos nós. Por todos nós. Trabalhando, servindo, aprendendo, amando, sem nunca desfalecer. Vivenciamos o Covid-19. Hoje o Papa pediu para que todas as religiões orassem para que a pandemia terminasse, que a pandemia abrandasse e curasse todos aqueles que estão passando pelo vale da dor neste momento. E é encerrando a noite de hoje que nós, em um só pensamento, em um só desejo, oramos ao Pai do Céu, a espiritualidade amiga que está trabalhando incessantemente no plano espiritual, abraçando a todos aqueles que estão desencarnando pela Covid-19, abraçando-no a todos com amor, com carinho, com muita luz. E nós aqui, enquanto estamos na fileira, encarnados, orando ao Pai do Céu, fortaleça a todos. Que abrace as nossas famílias, abrace os nossos familiares, amigos, e assim a gente vai estendendo e abraçando, abrindo os braços, abraçando com os nossos sentimentos e com o nosso coração. Então, meus amigos queridos, muita paz para todos. Acho que eu fechei o nosso horário com muita luz, com muita gratidão, mesmo nesse momento. O meu coração se enche de alegria, porque eu transpus os meus 1000 medos de estar junto aos corações que neste momento estão me ouvindo. Que vocês tenham muita luz, muita paz, muito discernimento, muita saúde, muita saúde. E obrigada a esses coraçõezinhos lindos que estão piscando, essas carinhas lindas que estão aparecendo. Gratidão do fundo do meu coração. Fiquem em paz. Que Jesus, o mestre amigo, irmã Sheila, amigos espirituais, a casa de Dom Pedro II, que no qual eu pertenço, transborde de fluidos de amor e de paz. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão. Boa noite a todos.